Oi. Eu lembrei. Boa noite a todos. Boa noite. Muito feliz por estar aqui novamente. Não preciso repetir, né? Porque eu fico nervosa, vocês já foram beber um pouquinho, mas faz parte. Ao mesmo tempo que eu fico nervosa, quando termina eu tenho uma sensação tão boa assim de que e na verdade eu tenho que ir lá, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar. Daí no final, quem mais aprende acaba sendo eu mesmo. Bom, a gente vai falar essa noite sobre um assunto que é muito presente, muito comum nas nossas vidas, mas que também acaba nos trazendo um certo temor, né? Um certo medo. Só de olhar assim já dá meio que um arrepio. A gente vai falar um pouco sobre tentação. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem feliz quando eu recebi o tema, porque todas as vezes que eu pensava em tentação, me remetia àquela passagem de Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado, e isso sempre me intrigou muito. Mas eu nunca fui a fundo para procurar saber o que foi realmente, né, esse processo. E aí, quando eu peguei, eu falei, bom, é isso que eu vou buscar. E eu fui muito feliz, porque eu encontrei um estudo feito por Arthur Valadares sobre essa tentação que Jesus sofreu no deserto, que eu achei muito bacana. Então, na verdade, o meu desejo é que essa nossa conversa aqui traga tanto entendimento para vocês quanto trouxe para mim, quando eu fui buscar e quando eu encontrei. Para quem não conhece essa passagem que eu estou falando, ela está no Evangelho de Lucas, também em Mateus, no capítulo 4, né? Jesus, antes de iniciar a sua tarefa pública, de começar a pregar, ele se dirige ao deserto. E eu trouxe, num vídeo bem breve, essa passagem, que eu acho que é mais interessante assistir do que eu contar. Quando Jesus começou seu ministério, É aqui na rede. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão, e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo.
cuidado com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: não põe a prova o Senhor teu Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar o que quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. E diz o texto que nesse momento Jesus se vira para o diabo e fala: afasta-te de mim, Satanás. E diz no texto que nesse momento o diabo se afasta e os anjos passam a servir. Na verdade, o que sempre me intrigou nessa passagem é: será que realmente poderia Jesus ter sido tentado dessa maneira? Será que realmente um espírito ainda em condições inferiores, em condições malévolas, teria tamanho poder sobre Cristo, a ponto de levá-lo, de conduzi-lo de um lugar para outro dessa maneira? Porque afinal de contas a gente está falando do Messias, né? A gente está falando do Cristo, o Filho de Deus. E aí, para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas dúvidas, a gente vai encontrando resposta no Livro dos Espíritos, no Evangelho Jesus, né? A gente tem um vasto número de obras aí na biblioteca, mas para esse meu questionamento de será que realmente um espírito teria como fazer isso com Jesus, a gente encontra a resposta lá na Revista Espírita, na edição de fevereiro de 1968, tem uma sequência de mensagens lá, trazida por Allan Kardec e por um espírito anônimo. E é o que eles dizem sobre os Cristos, né? Os Messias são seres que atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste. Às vezes o que eu estou lendo está meio diferente, mas é que eu acabei simplificando, mas é a mesma coisa. Atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste e atingiram aí uma perfeição que os torna infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo enquanto encarnados. Então, na verdade, o Cristo é infalível. Não existe possibilidade de Jesus falhar. Ele é um espírito que já alcançou o mais alto grau da hierarquia, mesmo estando aqui encarnado. E aí a gente pergunta, e o que foi isso então? Se realmente Jesus é infalível. E para esse questionamento, a gente trouxe lá no livro A Gênese, capítulo 15, quando Kardec vai analisando os ditos milagres de Jesus, lá no item 53, ele fala sobre essa passagem, sobre a tentação do Cristo. E lá, João Evangelista começa explicando o que foi isso. E ele diz: Jesus não foi arrebatado. Ele queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falir e deve estar assim sempre atenta contra as más inspirações e pela sua fraqueza ela é impelida a ceder. Então, a tentação, portanto, é uma figura, O que João Evangelista está querendo nos dizer? Que Jesus, ele quis, através dessa passagem, trazer um ensinamento para nós. Da mesma maneira que existiam as parábolas faladas, as parábolas encenadas, existiam também as parábolas simbólicas, E é isso que Jesus fez.
se utilizou dessa parábola para trazer um ensinamento para toda a humanidade. O que é uma parábola simbólica? É quando, às vezes, eu quero passar um ensinamento para uma criança e eu me utilizo de uma historinha para que fique mais fácil o entendimento dela. Então é isso. É isso que Jesus traz para nós, né? Às vezes quando a gente explica, muitas vezes e a pessoa não entende, a gente não fala, será que vai ter que desenhar? Então é isso que Jesus vem fazendo com a gente, vem desenhando, vem exemplificando, vem mostrando e ó, nós estamos aí. Difícil de entender, né? Então, na verdade, com essa passagem, ele quis trazer um ensinamento para nós, né? Para toda a humanidade. E com que propósito, né? É isso que nós vamos entender nesse tempo que a gente está aqui junto. Qual o propósito desse processo da tentação? Qual a relação disso para a humanidade? Qual a relação disso para comigo? Quando a gente vem aqui na frente falar, não é para que ninguém decore versículo, capítulo ou trecho do Evangelho. A gente vem aqui com o mesmo intuito que Jesus veio há 2000 anos atrás. Trazer um entendimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que a gente se utilize, né, das parábolas, das passagens, dos ensinamentos para trazer para a nossa vida, para a nossa dificuldade. Que eu me aproveite de tudo que está ali quando eu tenho uma dificuldade no relacionamento, quando às vezes a doença bate na minha porta, quando eu perco um ente querido, quando eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, é para isso que serve. Para que a gente pegue e traga para a minha vida, para a minha dificuldade, senão, que vantagem teria a gente saber versículo, capítulo? Não. A gente tem que se utilizar dos ensinamentos de Jesus para lidar com as nossas dificuldades ali do dia a dia. Então, na verdade, que relação existe com essa passagem da tentação para conosco, né? Que ensinamento é esse que Jesus quis trazer para a humanidade? Quando a gente entra lá no texto da tentação, o primeiro aspecto que nos chama muita atenção é que ele nos remete a algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Então o povo de Israel estava sendo preso, escravizado, e aí vem Moisés e começa a retirar esse povo. Né? Só que devido à teimosia desse povo, eles acabam se perdendo no deserto. E lá eles permanecem vagando no deserto por 40 anos. E aí a gente começa a ver a semelhança. Jesus, quando foi para o deserto, ele permaneceu lá por quanto tempo? Por 40 dias. Esse povo de Israel, quando se dirige ao deserto, e ali eles permanecem vagando por 40 anos, eles sofrem principalmente 3 tentações. E Jesus, quando esteve no deserto, sofreu quantas tentações? 3 tentações também. Esse povo de Israel, quando permanece ali no deserto e passa pelas 3 tentações, eles acabam cedendo e caindo às 3 tentações. E Jesus? Jesus foi tentado e não caiu a nenhuma delas. Então, o que a gente começa a entender, né? O que é a hora que Moisés tira esse povo de Israel, o chamado Êxodo, né? Em direção à tão sonhada terra prometida. O que é isso? O que Jesus vem, através desse processo da tentação, nos ensinar? A gente vai fazendo esse comparativo, vai entendendo que Jesus veio nos mostrar como acertar onde ontem nós já erramos. Jesus vem, através disso, nos mostrar o caminho onde ontem nós nos perdemos já, né? E aí a gente começa a entender que, na verdade, tudo isso que Jesus vem é um processo da nossa caminhada, né? Da nossa vida. Esse processo da tentação somos nós. Quando a gente busca a libertação do nosso espírito, quando a gente vai para o deserto, quando a gente vence as tentações e encontra a tão sonhada terra prometida. Essa é a nossa caminhada, né? E aí a gente vai entender qual a relação desse povo de Israel para conosco. Se eu estou falando que Jesus veio trazer um ensinamento para toda a humanidade, e foi o povo de Israel, que relação existe? Por que eu estou falando para nós, para o povo de Israel? Lá no livro Consolador, na questão 262, Emmanuel pergunta isso. Ele pergunta por que geralmente tudo que no Evangelho, tudo está direcionado ao povo de Israel.
E a resposta é essa. No Evangelho, sempre que se referir a Israel, estamos nos referindo a um símbolo da humanidade inteira, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, toda vez que fala o povo de Israel, está falando de nós, da humanidade. Israel simboliza todos nós, eu, Ana Raquel, o Marcelo, todos nós. Então era isso que o João Evangelista dizia lá em Gênesis, quando ele diz que Jesus veio, através desse processo da tentação, trazer um ensinamento para toda a humanidade, para nós. É para nós que ele estava trazendo, né? Então agora a gente vai por etapas e por comparações e entender o que foi esse processo. Quais foram essas tentações, né? O que significa esse deserto? O que significa esse diabo? O que significa tudo isso? A gente tem um povo que está saindo, né, da escravidão lá do Egito, com o auxílio de Moisés, inicia um processo de libertação em direção à tão sonhada terra prometida. Nesse processo eles caminham por um deserto. Nesse deserto, ora estão acampados em tendas e ora estão caminhando, né? E olha que interessante, em grego a palavra tenda ou tabernáculo significa porco. Então a gente tem um povo que está saindo, buscando a libertação, vai para o deserto, ora em tendas, ora fora delas, né? E o que a gente enxerga de tudo isso, né? O que significa esse êxodo? Senão esse processo de libertação, esse processo de evolução, né? Quando a gente sai da escravidão, que é o que todo mundo que está aqui está buscando, né? O êxodo, na verdade, simboliza isso. Esse momento que a gente descobre que o caminho que a gente tem que tomar é outro. E aí Moisés iniciou a libertação física do povo. Ele estava sendo escravo lá, né? Ele vai até um certo ponto e aí Jesus vem para dar continuidade, só que é o nosso processo de libertação espiritual, que vem daqui de dentro, né? É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro, aquele que marca a libertação da humanidade, né? É isso, é a nossa libertação espiritual, é daqui de dentro, né? Só que para a gente alcançar essa tão sonhada terra prometida, a gente tem que passar pelo deserto. E o que é esse símbolo do deserto? Senão aquele momento que a gente cansa de falar aqui, que é aquele momento meu comigo mesmo. É a hora que eu busco a minha reforma íntima, é a hora que eu entro dentro de mim. Se a gente analisar o deserto em si, o que tem ali no deserto que pode atrair a nossa atenção, que pode desviar a nossa atenção? Não tem nada, é só areia, né? Quando a gente vê as imagens de Jesus no deserto, é só Jesus. Então quando a gente busca a nossa libertação, que a gente vai para o deserto, é esse momento que eu entro dentro de mim. E se alguém aqui ainda não passou por esse momento, vai passar. Não é para assustar, não, né? Vai passar, vai ter um momento que vai ser só você e Deus, a criatura e o Criador. Esse é o deserto. É isso que o deserto simboliza na nossa vida. Esse encontro com Deus, né? Não é por um acaso que Jesus, quando foi no deserto, foi lá que ele encontrou sua missão. Não é por acaso que Paulo encontrou a Deus no deserto, Elias encontrou a Deus no deserto. Por isso. Porque sem passar pelo deserto, ninguém alcança a terra prometida. Que também não é um espaço físico. A terra prometida é aquele estado de espírito, é quando a gente fala a paz de espírito. Quando Jesus fala, minha paz eu lhes dou, é essa paz. Então, esse é o processo da nossa vida. A hora que a gente vai para o deserto, a hora que a gente se olha, a gente vence as tentações para alcançar essa paz de espírito. É a hora que a gente tem uma ligação mais plena com Deus. Nós estamos longe ainda disso, mas estamos no caminho. Estamos no caminho, a gente tem um modelo ali, né? Então, a gente vai encontrar a terra prometida quando a gente olhar para dentro de nós, né? Na verdade, todo esse processo é isso. É Jesus nos dizendo, né? Olha, tudo isso que vocês vão viver aí eu já vivi. E eu venci. E eu vim aqui para isso, para mostrar para vocês como que se faz.
ele vem nos mostrar como acertar onde outrora nós erramos, porque ele é o modelo, é assim que a gente tem que ser. Ele vem através disso nos mostrar o caminho onde ontem a gente se perdeu e ficou vagando ali. Por isso que ele é o nosso guia. Então Jesus é isso para nós, é o modelo e o guia. É quando eu falo, é assim que você tem que ser, é por aqui que você tem que ir. É isso que ele é na nossa vida. E tanto tempo que ele vem tentando de N maneiras nos mostrar isso, né? Então, na verdade, essa é a história do êxodo. É isso que Jesus está nos remetendo quando ele fala da tentação no deserto, né? Olha, vocês lembram do êxodo lá? Eu vim aqui para trazer um novo êxodo. Eu vim aqui para mostrar um novo caminho para vocês. Não mais a libertação física, mas a libertação espiritual, né? Então é disso que a gente está falando. E agora nós vamos falar quais foram essas tentações. O que é essas tentações? É aquilo que a gente luta todos os dias contra ela, né? Qual é a primeira tentação? Quando Jesus está ali, lembrando que ele está 40 dias sem comer, né? E aí o diabo vem e fala, pega essas pedras aí, se você é filho de Deus, e transforma em pão. E a resposta de Jesus nos remete a uma passagem que aconteceu lá no Êxodo, né? Lembrando que essas 3 tentações, Jesus sofreu, o povo de Israel, ou seja, toda a humanidade, eu vou sofrer e sofro, a Ana Raquel também, a Renata também. E não é esporadicamente, é todos os dias. Na hora que eu terminar, vocês vão concordar comigo que a gente luta contra, principalmente, essas 3 tentações todos os dias. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Às vezes até dormindo a gente está lutando contra elas, né? Então, na verdade, é nesse momento que o diabo fala para Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Isso aconteceu, nos remete ao que aconteceu lá em Israel. Quando o povo de Israel saiu e foi lá para o deserto, né, e acabaram se perdendo lá, assim que eles começaram a vagar ali pelo deserto, começaram a surgir as dificuldades, né? Assim como nós também, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que quando a gente vem para cá, ou seja em que religião for, quando a gente busca Deus, quando a gente descobre que esse é o caminho que a gente tem que seguir, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que agora vou nadar de braçada, estou no lado do bem aqui. Não é. Tem dificuldade. A gente tem que lutar contra as dificuldades todo o tempo. Então, na verdade, essas 3 tentações é a nossa luta todos os dias, né? E aí, quando o povo começa a enfrentar as dificuldades, eles vão reclamar para Moisés. E aí eles chegam e falam, poxa Moisés, por que você trouxe a gente aqui para morrer de fome? Deveria ter deixado a gente lá, então, pelo menos lá estava escravizado, mas tinha pão, tinha carne. Não é assim? E aí, existe alguma semelhança a essas reclamações para conosco? Quantas vezes, quando a gente busca a nossa libertação, primeira dificuldade você fala, poxa, por que eu fui me meter nisso? Estava tão bom lá, estava tão tranquilo, agora está aqui, ó, você dá um passo para frente, você tem vontade de recuar, né? Quantas vezes a gente diz e quantas vezes a gente pensa isso? Essa é a primeira tentação, né? É quantas vezes a gente diz, eu preferia ter ficado lá do jeito que estava, né? Porque quando a gente busca a nossa libertação, quando a gente escolhe esse caminho, para isso a gente tem que fazer esse movimento. A gente tem que sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Porque às vezes mesmo escravizado, faz tanto tempo que eu estou ali que eu estou acostumado ali já. E quando eu saio, é difícil, né? Isso me causa um desconforto. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que enfrentar algumas coisas que até então eu não enfrentava. Então, na verdade, a primeira tentação é a tentação do materialismo. Que a gente luta todo dia, né? Que é a tentação de querer continuar na mesma posição que a gente estava há muito tempo. Às vezes a gente tem a ideia de que o materialismo traz uma tranquilidade para a gente, né? E na verdade não é. Na verdade é uma escravidão. A gente cansa de ver aí, principalmente artista, né? O pessoal que tem tudo. Tem saúde, tem o financeiro bom, tem tudo. E a gente vê às vezes depressivo, se suicidando. É por isso.
Porque a matéria nos traz uma falsa ideia de que está tudo tranquilo, e não está. Então, na verdade, é a nossa luta diária, né? É quando Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, onde que estão os nossos verdadeiros interesses? Os interesses, não que na verdade a gente fala aqui, às vezes dá a impressão que a matéria não é importante. É importante. Os interesses materiais é importante. Nós estamos aqui encarnados, a gente tem que comer, tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de força. É importante, só que a gente tem que ter uma coisa em mente, são os meios e não os fins. A gente tem que ter certo qual é o fim, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo lá na frente. E aí eu me utilizo da matéria para chegar até os fins. É isso que a gente tem que ter em mente. Nós estamos de passagem aqui. Nós somos espíritos imortais. Só estamos passando. Então não adianta ficar querendo ficar agarrado em alguma coisa aqui, porque não vai. Né? Então essa é a tentação da gente falar, está muito difícil, vamos voltar, vamos desistir disso, né? E diante da primeira tentação, a gente lembra da pergunta 799 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta é, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, porque então o homem vai compreender onde estão os seus verdadeiros interesses. É a nossa luta diária, né? À medida que a gente vai se aprofundando, né, nas palavras de Deus, a gente vai mudando o nosso foco, a gente vai mudando os nossos alvos primordiais, né? E a segunda tentação? Qual será a segunda tentação? É aquele momento que o diabo pega Jesus, leva ele lá no templo, no pináculo, no ponto mais alto e fala, se você é filho de Deus, pula então, que ele vai te segurar, ele vai te proteger, não vai deixar nem o pé se arranhar lá nas pedras. E aí a resposta de Jesus também nos remete a uma outra passagem que teve lá no Êxodo, né? Jesus responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. Logo depois desse acontecido lá com o povo de Israel, que eles começam a reclamar para Moisés, acontecem outras dificuldades e eles voltam para Moisés, só que agora eles voltam de uma maneira diferente. Eles começam a dar ordens a Moisés. Eles começam a dizer, como assim? Trouxe nós aqui para morrer de fome e de sede, dá-nos água para beber agora, senão nós vamos voltar. Eles começam a dar ordens a Deus. É claro que não tem nenhuma semelhança daquele povo para conosco aqui, né? Não, a gente é um povo evoluído, né? A gente já melhorou, acho que tem que dar ordem a Deus. A gente hoje enjoelha, fala manso e fala, ó Pai, que tudo sabe. Ajuda meu filho a sarar daquela doença. A gente continua dando ordens a Deus. A gente continua querendo que seja feita a nossa vontade. Aquela prece que a gente faz, o Pai Nosso, a gente nem sabe mais se a gente fala seja feita a vossa ou a nossa, é vó nossa. Porque no fundo a gente quer que seja feita a nossa vontade. A gente continua do mesmo jeito. A segunda tentação é a tentação do orgulho. A gente tenta disfarçar, mas ele está aqui. Vivo, fala alto aqui. Eu quero primeiro resolver o meu problema. Depois os meus, depois o resto. Eu chego no hospital, meu filho está internado lá. Aí o médico fala, tem 7 cirurgias antes do seu filho vai ser 8ª. Eu falo, sem problema, eu enjoelho e rezo só pelo meu. Só pelo meu, o resto. Na hora eu falo, oh, Deus, ajuda, põe a mão, guia a mão do médico, só no meu. Nós ainda temos essa dificuldade, né? A gente ainda quer dar ordens a Deus. A gente não quer falar, a gente fica, Deus, faça isso, Pai, faça aquilo, Pai, faça aquele outro. De maneira doce, mas a gente manda, dá ordem o tempo todo. Mas em nenhum momento a gente fala, ó Pai, o que eu devo fazer nesse momento? Como eu devo agir aqui? Me auxilia, me ajuda. Como que eu devo proceder? Mesmo que às vezes eu não entendo, porque às vezes a gente é pequeno ainda, às vezes eu não consigo entender por que eu estou passando por aquilo. Que ensinamento pode uma dor tão grande, porque às vezes dói na gente.
Que ensinamento pode trazer uma dor dessa para mim, mesmo que eu não entenda? Eu ainda não consigo falar que seja feita a tua vontade. Eu vou falar aqui o que eu sempre falo, acho que em todas as vezes que eu estiver aqui na frente, porque é o que eu carrego para comigo, sabe? Eu sempre penso assim, eu tenho uma capacidade desse tamanho de amar, eu tenho tanto defeito, mas quando você ama tanto seu filho, seu irmão, sua família, você é capaz de qualquer coisa. E aí você pensa, Deus é o amor infinito. Imagina o que Ele é capaz de fazer por você. Então aquela hora que está doendo é para você, é para o seu entendimento, é para o seu crescimento. É quando a gente vê uma criancinha de 1 ano e meio, tropeça e cai, a gente deixa, porque é assim, ela tem que levar um tropeção, senão ela não vai aprender a andar. Mas a gente é pai, a gente sabe que é assim que ela vai aprender a andar. Então, na verdade, é nesse momento que a gente luta, todo dia, toda hora, contra o orgulho, né? E essa segunda tentação nos remete à pergunta 117 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: depende do homem ou dos espíritos avançar mais rapidamente em busca da perfeição espiritual? E a resposta é, claro, depende sim do homem. Depende do desejo que ele tem de alcançar essa perfeição espiritual e da sua submissão à vontade divina. Olha a importância da nossa submissão à vontade do Pai. Olha o quanto é importante, né, para que a gente avance aí nessa nossa caminhada no deserto, né? O que mais atrasa a nossa caminhada é a nossa rebeldia, o nosso orgulho. Às vezes a gente está aí há 5, 10 encarnações caindo no mesmo erro, mas não consegue, né? Porque a gente não quer ceder à tentação de sermos rebeldes, né? Então a primeira tentação é a tentação do materialismo, a segunda tentação é a tentação do orgulho, da prepotência, né? E a terceira tentação, acho que é a mais difícil de ser vencida, né? A terceira tentação é quando o diabo leva Jesus lá no monte, mostra para ele todos os reinos do mundo, todas as glórias do mundo, e diz para ele: se você se prostrar e me adorar, tudo isso que você está vendo aí será seu. E aí Jesus responde: afasta-te de mim, Satanás. Ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Isso também nos remete a uma passagem lá do capítulo 32 do Êxodo, quando Moisés sobe lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, né? E ele se demora por lá. Se eu não me engano, acho que 40 dias também. E aí o que acontece? Ele começa a demorar muito e o povo começa a ficar impaciente, nervoso, ansioso. É claro que também não tem nenhuma semelhança com nós aqui, porque a gente não é mais assim, né? A gente não é mais nervoso, ansioso. Aqui ninguém sofre por alguma coisa que vai acontecer amanhã, talvez nem aconteça. A gente é racional, né? A gente sofre. A gente está vivendo a era da ansiedade. É tão estranho, né? Porque eu fico pensando, às vezes, parece que hoje tudo caminha mais rápido, tudo é mais rápido, tudo tem que ser mais rápido. Eu me lembro quando eu era criança, há 20 anos atrás, não dá pra 22. Mas quando a gente era criança, eu me lembro à tarde, a gente brincava na rua, os pais, a gente sentava na porta, batia papo, conversava, parece que o tempo passava devagar. Hoje é tudo diferente. Se a campainha da minha casa tocar 6h30, eu falo: meu Deus, quem será? Gabi, vai lá. Se for para... Porque a gente vive correndo. A gente tem tanta coisa falando: meu Deus, quem será essa hora? Eu até medo. Porque a gente está sempre ansioso, sempre um monte de coisa para fazer. E a gente fala: não é só o adulto, as crianças também. As crianças também estão ansiosas. Então, era para falar que a gente melhorou de lá para cá, mas nesse quesito acho que a gente piorou. Porque nós também somos ansiedade em pessoa, né? Nós estamos vivendo a era da ansiedade, né, João? Tão ansioso que não tem paciência para falar. Ansioso. Ansioso, porque não tem paciência. Eu vou falar pouco, estou acabando já. E aí, o povo de Israel, Moisés começa a se demorar muito e eles dizem: nossa, Moisés está demorando muito, vamos criar uns deuses aqui para nós, né? Pega lá o ouro, vamos fazer um bezerro de ouro. E o que é o símbolo muito bonito?
que a gente tem que ter muita atenção nesse momento, né? Já que Deus não quer obedecer à minha vontade, eu vou criar um Deus que obedeça às minhas vontades, né? E aí a gente foi lá e fez o bezerro de ouro. Ou seja, qual é a tentação? A tentação da idolatria, a tentação do egoísmo. É difícil esse bendito egoísmo, né? A gente sofre com o egoísmo, apesar que eu tenho certeza que não tem ninguém egoísta aqui, né? É aquele momento que a gente quer que tudo gravite ao nosso redor, né? Mas a gente não quer gravitar ao redor de Deus, né? E aí o que a gente faz? A gente começa a criar os nossos deuses. A gente começa a criar os nossos ídolos. E quais são esses deuses que a gente cria para nós, né? O primeiro deles, eu acho que talvez o mais danoso que a gente luta aí, é o do ego. Aqui, né? A idolatria que nós temos por nós mesmos. Eu sou mais importante que todo mundo. Quando a gente fala isso aqui no meio de todo mundo, parece que acha, só se você for assim, eu não sou, nós somos. A gente sempre se acha mais importante. Primeiro, a gente chega, a gente quer passar na frente da fila, a gente quer ser o primeiro atendido, a gente quer que o filho... Por isso. Porque eu sou mais importante que todo mundo, né? Eu tenho uma supervalorização que a gente dá para nós mesmos, né? Esse é o primeiro Deus. E aí a gente vai criando, né? O Deus do dinheiro, que a gente serve com tanto prazer, porque, nossa, Ele nos serve, nossa, quanta coisa boa que Ele nos proporciona. A gente serve o Deus do poder, nossa, poder então, nem se fala, não tem um ditado que fala? É um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de poder que você vai conhecer quem é a pessoa, por isso. Porque a gente ainda tem isso muito vivo dentro de nós. É uma luta constante, né? E aí tem o Deus do prazer em desequilíbrio, e aí tem o Deus da vaidade, e aí a lista é enorme, né? É quando a gente... O interesse maior é primeiro em mim. Os deuses que nós criamos não são nada mais do que um reflexo de nós. Aquilo que eu crio para mim é aquilo que ainda é muito vivo em mim. Não é assim? O Deus que atende os nossos caprichos. Então a terceira tentação é essa. Mais difícil de ser vencida. Talvez a última, porque venceu-se o egoísmo, venceu-se o mal que é em nós, né? Na questão 913, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o mais radical de todos os vícios? E a resposta é até engraçada, dá a impressão que até na resposta a espiritualidade está cansada, né? Porque daí ela responde: nós o dissemos muitas vezes, quer dizer, eu já estou cansado, nós estamos cansados de falar, vocês não aprendem. É o egoísmo. Todos os demais nascem dele, é o pai de todos, né? E por que venceu o egoísmo, venceu o diabo? Porque é o marco da vitória sobre si mesmo. É a hora que a gente se vence, é a hora que a gente vence o mal que tem em nós, né? Então a gente vê aqui as três tentações, vocês vão concordar comigo que a gente luta contra elas todo o tempo, todo dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente luta contra essas três tentações ali. É constante, né? Então é isso que Jesus veio nos dizer através desse processo da tentação. Olha, esses são os principais perigos que vocês vão encontrar aí na caminhada de vocês quando sair do deserto. E eu vim aqui para ensinar como vocês vão fazer para vencer todos eles, né? É como se ele dissesse: eu venci, eu sei como é. Só depois que ele vence as três tentações, é que como termina o texto, quando eu li lá no começo, né? Que é bonito da gente entender. O diabo deixou e os anjos começaram a servi-lo. Porque é nesse momento, quando a gente deixa o mal que há em nós, né? Aí a gente começa a comungar com os anjos. A gente fica mais íntimo de Deus, né? Então, esse é o desenho da tentação de Jesus no deserto. Mas falando de tentação, tem mais dois aspectos só que eu queria mencionar. Primeiro, que às vezes a gente tem a ideia de que a tentação é algo que está fora de nós. Quando a gente fala, dá a impressão até que parece que ela está meio escondida, querendo pegar a gente, né? Que a gente fala: ai, a gente tem que fugir da tentação. A gente terceiriza a tentação. Mas de onde que ela vem? De onde nasce a tentação?
Teve um discípulo que chegou para o seu mestre e pediu para ele: mestre, me fala sobre tentação. E aí o mestre falou: a primeira coisa mais importante que você tem que saber é que a tentação mora em nós. E aí o discípulo falou: como assim? E aqui no meu roteiro, peço até desculpa com a nossa ajudante Mor, mas dessa vez eu tinha convocado um outro ajudante. Não deu certo. Eu vou trabalhar. Eu tinha chamado dessa vez o Salvador para ser meu ajudante nessa. Aqui nesse momento, o discípulo pergunta para o mestre fala tentação. O importante é que a tentação mora dentro de nós. E aí o discípulo não entende. E aí ele fala: eu vou te dar um exemplo. Pegue 2 bacias, uma com diamante e uma com milho cru. Ofereça a bacia com diamante para o cavalo e a bacia com milho cru para o homem. E aí o discípulo fala: não acontece nada. Agora inverta as bacias. Ofereça o milho cru para o cavalo e o diamante para o homem. E sempre quando eu vou falar de algum exemplo, eu gosto de trazer O personagem. E aí eu pensei, nesse exemplo eu vou pedir ajuda do Salvador. Eu vou trazer 2 pratos, um com doce e um com giló. E aí vou chamar ele aqui na frente e vou oferecer. E a hora que eu estava escrevendo assim, eu pensei, eu vou combinar com ele primeiro. Aí acho que foi o meu protetor que falou: não precisa. Não precisa. Todo mundo sabe que o Salvador era diabético, né? Não existia a possibilidade dele resistir à tentação do doce. Mas eu nunca vi um diabético que gostava do doce. Essa tentação ele não resistia. Então, pena que a passagem dele foi marcada antes da palestra, não deu tempo, né? Mas ajudou de outras maneiras, né? Trouxe tanto ensinamento para a gente e o prazer, né? A alegria da convivência, que foi muito bacana. Mas é isso. Então, a tentação é isso. A tentação é algo que vive aqui, que está dentro de nós. É por isso que a gente tem tanta dificuldade para lutar, porque ela está viva, ela está aqui. A gente é tentado naquilo que a gente gosta, naquilo que nos atrai. A tentação é algo que fala muito profundamente no nosso mundo interior, né? Porque é algo que a gente tem praticado, vivenciado aí há milênios. E agora eu escolhi um outro caminho e descobri que isso não é bom mais para mim. E eu preciso deixar, mas eu tenho que lutar. Você imagina uma coisa que você faz muito tempo e que geralmente aquilo te dá prazer até então. E agora não cabe mais para essa nova caminhada minha. Eu tenho que deixar. Então é uma luta. É por isso que quando a gente resolve buscar essa mudança, quando a gente busca essa libertação, parece que a gente vive um clima de luta dentro da gente. Porque a gente luta com a gente mesmo, porque a tentação está aqui, está viva. Às vezes a gente diz que a gente é tentado, que o nosso obsessor, tenta porque está aqui. Ele só consegue alguma coisa, ele só potencializa o que está aqui, porque ainda tem ressonância aqui. Senão não teria como tentarmos, né? O apóstolo Tiago, no versículo 14, do primeiro capítulo da sua carta, ele diz: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Palavra bonita, difícil, mas no fundo quer dizer, cada um é tentado naquilo que gosta. É por isso que é difícil, porque a gente tem que lutar. Se você oferecer para mim um copo de uísque, tem um problema, porque eu não tenho dificuldade com isso. Mas se oferecer um chocolate, aí não resiste. Aí não resiste, né? Então, na verdade, a nossa dificuldade, né, é por isso. Ele nasce em nós. Ele vive aqui dentro de nós, né? Isso que é uma das coisas mais importantes da gente entender sobre a tentação. E o segundo ponto é que às vezes a gente terceiriza, né? E a gente enxerga a tentação como algo ruim, como algo que é mal. E na verdade não é. A tentação tem um aspecto muito importante na nossa vida, que é muito fácil eu ser boa, eu ser virtuosa, longe daquele que me tenta. Eu quero ver eu ser boa, ser virtuosa, perto daquele que ainda me irrita, perto daquele que ainda desperta aquilo que eu tenho em mim aqui vivo ainda, que eu trago lá de trás, né? A minha dificuldade com a minha irritação, aí é o difícil. Então a tentação,
ela vai ajudando com que a gente fique virtuoso, a gente vai melhorando, né, a cada dia, porque eu tenho que lutar contra isso, né? Ela tem esse papel importante, né? Que é aferir o valor da nossa virtude, ver o quanto que a gente está melhorando, o quanto que a gente tem aprendido e o quanto que a gente está colocando em prática daquilo que a gente vem aprendendo, né? É por isso que Emmanuel diz que a virtude só se faz onde há tentação. Se não fôssemos tentados, não construiríamos a virtude, né? Então, o fato da gente se atentar para a tentação já é um sinal de que a gente melhorou, porque um tempo atrás a gente nem escolhia, a gente já fazia, e geralmente o mal, né? Não existia essa possibilidade da gente se atentar para a tentação. Quando alguém fazia alguma coisa, na mesma hora a gente já respondia na mesma altura, pagava com a mesma moeda, e hoje já não. Hoje a gente já se atenta para a tentação. Será que eu devo devolver na mesma moeda? Então, de uma maneira ou de outra, a gente já melhorou bastante, a gente já evoluiu muito, né? E um outro aspecto muito importante da tentação, que é o autoconhecimento. Quando eu descubro que aquilo não é bom para mim, eu tenho que deixar aquilo. Para isso eu preciso me conhecer, para eu saber até onde eu posso ir. Porque senão, bom, eu não posso comer doce, então eu não posso ir numa festa de criança. Será que eu devo? Será que eu sou forte o suficiente para resistir? Ah, eu parei de beber. Será que eu posso ir no bar, sentar no balcão e pedir uma coca? Eu tenho. Tem gente que vai, tem gente que tem que passar 2 quilômetros de distância. Para isso a pessoa tem que entrar dentro de si e se analisar. Bom, eu não me garanto. É melhor eu cortar a volta, melhor não arriscar. Para isso a gente precisa se conhecer. Para resistir a qualquer tipo de tentação, a gente precisa se conhecer. O tempo todo está se analisando, está se olhando aqui, eu preciso ficar mais atento. Aqui está tudo bem, já está resolvido. Aqui ainda não. É por isso que ela tem esse lado bom, né? A gente vai cada vez se conhecendo mais, né? Como diz Kardec, aquilo que já é perfeito não precisa ser provado. É por isso que a gente tem que estar atento. Bom, resolvido o problema, aí já era. Se a gente ainda está sendo tentado, é porque ainda não está resolvido, né? Novamente citando Tiago, naquela carta que eu mencionei, ele diz que bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, se você sofre a tentação, se mantenha ali firme, né, na sua postura de mudar, de não mais voltar a cometer os mesmos erros, quer dizer que você está evoluindo, quer dizer que você está melhorando. Essa é a coroa que ele fala aí, né? Quer dizer que você está adquirindo evolução espiritual. É disso que ele está falando. Então, a tentação, ela vem trabalhando, né, a nossa vontade, é como aquele cadinho que vem ali, né? Dificuldade que vai formando, né, o nosso caráter. Então, se a gente já entendeu que a tentação nasce em nós, a gente já entendeu que ela tem um papel importante na nossa vida, aí a gente entende melhor o que é aquele diabo que eu falei lá no começo. Olha o que significa a palavra diabo. Aquele que desune, ou aquele que gera discórdia, né? Diabo nunca significou aquela imagem que nós criamos, voltada para o mal, com um chifre, coitado, com um rabo, sei lá o quê, né? E aí a gente fala isso, dá uma ideia, tipo, olha o que eu estou colocando dentro de mim, porque a verdade foi nós que criamos, né, essa imagem. Olha o que Emmanuel diz para Jesus: o diabo não significava um ser perverso, mas sim o próprio homem quando se deixa algemar pelos instintos inferiores. Então aquele diabo lá da passagem, ele não mora fora de nós, ele mora aqui. Ele mora aqui dentro. Quando a gente começa na nossa caminhada lá no deserto, ele vem junto. E aí ele fala: poxa, Patrícia, abandona esse negócio aí, dá muito trabalho, vamos voltar lá, vai. Pô, Patrícia, cede, faz, para de bobeira, isso aí é bobeira, vai, pega isso aí. Ele está aqui, é a minha vontade. É por isso que ele fala alto, porque ele mora aqui dentro de mim. Ele caminha o tempo todo comigo. É por isso que quando a gente diz que vencido as 3 tentações, o diabo nos deixa, porque a gente vence o mal que mora aqui, que está dentro da gente, né? Que o tempo todo está nos pedindo: vamos desistir, vamos, faz. Será que eu devo? Deve, faz. É isso. É a nossa luta conosco mesmo, né? É o bom combate. É a luta contra nós mesmos, né?
para a gente entender melhor essa questão do diabo, tem uma passagem bem rapidinha, que foi quando Jesus, está narrada lá em Mateus, no capítulo 16. Jesus levou os discípulos lá para Cesareia, havia uns 2 anos que ele estava pregando, e aí ele começa a fazer aquela pergunta para os apóstolos, né? Quem diz o homem que é filho do homem, né? E os apóstolos respondem, uns dizem que é Elias, uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Jeremias, mas, enfim, mestre, ninguém sabe direito quem o Senhor é. Logo no começo ainda, né? E aí Jesus volta a pergunta para eles e pergunta, e vós? Quem dizes que eu sou? E aí Simão Pedro vira e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se dirige a ele, né? E diz, como se fosse um elogio mesmo, né? Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Ou seja, ele recebeu uma inspiração divina. Simão Pedro foi inspirado para falar aquilo lá. É como a gente fala na passagem, né? Ele foi movido. Quem que inspira, quem que move? É Deus. E aí, passado algum tempo, né, eles estão saindo de Cesareia, quando Jesus começa a falar que precisa, que o Filho do Homem vai ser preso, crucificado, né, humilhado, vai ressuscitar ao 3º dia, né, e o mesmo Pedro, que lá atrás recebe a inspiração divina, chama Jesus do lado e começa a repreender Jesus. Não, mestre, como assim? Para de dizer isso, pelo amor de Deus, Deus não vai permitir que isso aconteça com o Senhor? E aí, nesse momento, Jesus tem a reação, acho que mais enérgica que ele tem para com os apóstolos. Ele se vira para Simão Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás, porque compreende as coisas do homem e não as coisas de Deus. Então, aquele Pedro, ele chamou de Satanás. Aquele Pedro, que há um tempinho atrás, tinha recebido uma inspiração de Deus. Porque, nesse momento, ele deu abertura para aquele que desune, para aquela tentação que vive fora de nós, né? O mesmo Pedro que até então, há pouco tempo tinha captado uma inspiração divina, agora tinha captado a inspiração daquele que desune, né? Então esse contraste, ele existe dentro de nós, na nossa caminhada, porque nós somos isso. Nós somos um pouco daquele que caminha em direção do bem e às vezes acaba cedendo aquilo que ainda a gente traz vivo dentro de nós, né? Os nossos erros, os nossos equívocos. Então nós somos essa pessoa. Então o grande exercício é isso, a gente está atento a isso, né? Para ouvir a inspiração do bem, né? A nossa vitória sobre nós mesmos, né? Então se a gente já entendeu o que a tentação faz, a gente já entendeu tudo sobre a tentação, e agora como que a gente faz para vencer elas? Que orientação o Mestre nos deixou como vencer as tentações? Ele deixou lá no Evangelho. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então são 2 elementos, vigilância e oração. Vigilância no sentido da gente estar atento. Não atento acordado. Como que a gente fica atento? Quando a gente está em comunhão com o bem, quando a gente está estudando, quando a gente está praticando o bem, quando a gente está fazendo algo pelo nosso próximo. É nesse momento que a gente está vigilante. É nesse momento que a gente está atento. Não diz o ditado que mente vazia é oficina do diabo? Eu falo por mim, quando eu estou preparando alguma palestra, todo o tempo, sobra um tempinho, é nisso que a gente está pensando. Toda hora vem aquilo na cabeça, como que eu vou fazer, o que eu vou falar, que parte que eu posso pegar, aquilo fica vivo. Se acorda no meio da noite, é isso que vem na cabeça. Agora, quando a gente não está fazendo nada de útil, fala para mim, quando a gente perde o sono no meio da noite, o que pensa? Só besteira, né? Porque a gente tem que estar vigilante nesse sentido. No sentido de estar trabalhando, né? A gente só consegue isso na prática do bem, né? E o outro aspecto, outro elemento importante é a oração. Que momento a gente ora? Quando a gente vem no centro, quando a gente vai dormir. Quando a gente vem no centro, às vezes a gente cochila, quando a gente vai dormir nem se fala, então, é só Pai Nosso, imagina se sabe o resto, né? Eu penso que oração é a hora que a gente estabelece uma ligação mais íntima com Deus. Todo o tempo.
Porque a gente tem essa ideia errada de que orar é pedir, não é assim? Toda vez que a gente vai orar, a gente já pensa no que vai pedir. E oração é quando a gente estabelece uma ligação. É quando a gente vai em busca da terra prometida, é estar íntimo, é estar próximo. Jesus não se cansa da gente. Porque se ele se cansasse, ele já tinha abandonado. Porque o tempo todo eu chamo. Eu peço, eu agradeço, eu falo. Porque para Ana Raquel, às vezes eu tenho vergonha de falar alguma coisa. Ai, Ana Raquel, fiquei com uma inveja, não falo. Mas Jesus sabe, eu não tenho como esconder. Então com ele a minha conversa é franca. Eu falo, poxa Jesus, eu não devia estar fazendo, mas estou fazendo ainda. A gente cria uma intimidade. Eu vou todo dia trabalhar, daí eu passo, a Ana Raquel está na esquina, eu falo, bom dia, Ana Raquel. Ela responde, bom dia. Daí eu passo, o João está na esquina. Aí eu dou uma paradinha, aí João, vamos lá, uma dor nas costas, não sei o que, e vou embora. Aí eu volto, dou uma paradinha. E aí, as costas melhoraram? Melhorou, tem que melhorar, tem que ir, porque daqui a pouco o Gabriel chega para almoçar, tem que fazer almoço, não fiz nada. Tá? E aí vou. Daí eu passo a Ana Raquel. Ô Ana Raquel, ela tá com a mão. Eu volto de tarde, eu dou uma paradinha, aí deu tempo de fazer o almoço? Deu tempo, corrida. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou criando uma intimidade. Com quem que eu tenho mais intimidade? Com o João, que eu acabo contando tudo? Ou com a Ana Raquel? João. Então não adianta eu querer falar com Jesus só na dificuldade, só quando a coisa aperta. Eu tenho que falar com ele o tempo todo, eu tenho que ter uma relação íntima com ele. O tempo todo, eu acordei, abre a janela, poxa, obrigado, mais um dia, a perna está firme, vamos dar uma caminhada, agradece pelo dia, reclama às vezes de alguma coisa, pede desculpa, pede alguma coisa e vai ficando íntimo. Eu passo todo dia aqui de manhã, que eu falo que eu levo o centro espírita ao pé da letra, para mim. Centro espírita é o que faz o meu espírito ficar centrado. Então, todo dia eu passo 5h30 da manhã aqui na porta e falo, pô, Jesus, obrigado, ainda bem que eu entrei um dia por essa porta aí. E aí vou falando, e a gente é assim, pelo menos eu sou assim com ele. Tudo ele sabe, conta tudo. Então, acho que oração é isso, é a gente criar essa intimidade com Deus, com Jesus. E é assim que a gente vence as tentações. Porque a espiritualidade, Jesus, está todo mundo pronto ali para te ajudar. Quando você levanta a mão, tem um monte ali. E aí você vai dando abertura, você vai ficando íntimo. Do mesma maneira que ele fala com você, você sente a presença dele também. Então é orar nesse sentido de estar ligado, estar protegido, você está ali do seu lado. Não tem que temer, tem que confiar, né? Então, na verdade, esse era o desenho que eu queria trazer para vocês. Sobre o meu entendimento sobre a tentação, que ela é muito importante para nós, né? Então, na verdade, é isso que Jesus também quis mostrar, né? No caminho através do deserto, para que a gente consiga chegar lá no Mar da Galileia, para que a gente desperte as belezas que tem dentro de cada um de nós. A gente precisa se esforçar. Todos nós temos um mundo aí a desbravar. Mas para isso a gente precisa passar com coragem pelo deserto interior, pelo autoencontro, pelo encontro com Deus. E para finalizar, eu trouxe uma fala, que é repetida na verdade, que acho que foi o João que já trouxe uma vez, quando você fez a palestra de vontade, né? Mas eu trouxe porque eu gosto muito, está colado lá no meu guarda-roupa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, dificuldade no deserto, todo o tempo. Mas é isso que a vida quer da gente, coragem e confiança. A nossa caminhada vai ficar mais segura se a gente confiar nele, que está o tempo todo ali, ó, nosso modelo e nosso guia. É isso daqui.